Aqui estamos em Mainz, na Alemanha, no ano de 1455. Johannes Gutenberg passou os últimos 10 anos aprimorando uma invenção que adiantou significativamente o movimento da reforma. A invenção de Gutenberg, uma impressora com tipos móveis, foi chamada de Revolução da História. Um evento que mudou o curso da história. Operada por apenas 2 homens, a prensa de Gutenberg podia fazer em um dia o que vários escribas juntos levavam meses para fazer. A chave do processo de Gutenberg era um módulo calibrado de tipo, o que permitia que letras individuais fossem produzidas rapidamente. A experiência de Gutenberg com tipos de chumbo foi muito útil para desenvolver uma liga única apropriada para aguentar os rigores das impressões repetidas. Os tipos eram montados à mão, letra por letra, em uma moldura de madeira, e então rolava-se a tinta sobre a superfície do tipo e a moldura era prensada contra uma folha de papel. Gutenberg tinha a reputação de ser um fiel devoto. Então, não foi por acidente que o primeiro livro escolhido para ser impresso tenha sido a Bíblia. Quando falamos sobre a Reforma, ela na verdade aconteceu no século XVI. Ainda temos que voltar no tempo para o período que viu a ascensão do que nós chamamos de pioneiros da Reforma. John Wycliffe foi um pioneiro, John Huss, da Boêmia, foi um pioneiro, Peter Waldo, dos Waldenses. Os pioneiros eram pessoas que, como se diz, estavam à frente do seu tempo. Eles eram capazes de olhar através dos séculos e ver que a igreja realmente precisava de uma reforma, precisava ser mudada. Não é que eles quisessem transformar a igreja em algo totalmente diferente. Não é que eles quisessem levar a igreja a seguir a crença dos próprios reformadores, exceto por uma crença. Essa crença era de que a igreja, assim como o povo, se colocassem sob a autoridade da palavra de Deus. Sola Escritura. Só as Escrituras. Podemos não perceber, quando olhamos para esse livro, que na verdade deixamos um mundo e entramos em um outro. Deixamos o mundo medieval e estamos agora no mundo moderno. Alguém já disse bem que 3 coisas criaram o mundo moderno. A primeira foi a pólvora, porque permitiu que as pessoas vivessem de maneira diferente e culminou no surgimento das nações fortes. E a segunda foi a bússola, que permitiu que as pessoas navegassem em alto mar e realizassem descobertas. A terceira invenção é o que vemos aqui. É a impressão com tipos móveis. Esta é uma Bíblia de Gutenberg. Está na Vulgata Latina. E, segundo registros, foi o primeiro livro a ser impresso por tipos móveis. A Bíblia de Gutenberg era uma Bíblia de 42 linhas, impressas no ano de 1455 na tipografia de Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha. É quase impossível descrever o impacto que a impressão com tipos móveis causou no mundo. Para começar, permitiu que os livros pudessem ser produzidos mais rapidamente, com mais precisão e mais baratos do que se fossem copiados à mão. Antes desse tempo, cada livro era manuscrito. Era escrito à mão. Agora, ele pode ser duplicado muito mais rapidamente. Há 48 Bíblias de Gutenberg completas ou parcialmente existentes hoje. E temos o privilégio de ter esta aqui aberta no livro de Daniel. Impressa com tipos móveis, não só significava que os livros podiam ser disseminados com mais rapidez, mas também as ideias. E as ideias da reforma são impressas e espalhadas por toda a Europa, onde as pessoas podem ler e compreender. Então, esse livro, apesar de ser uma Vulgata Latina, apesar de estar em uma língua que muitas pessoas não compreendem, forneceu recursos para os tempos da reforma. A Renascença foi uma época na Europa em que as pessoas começaram a se interessar mais pelas artes, pela literatura, pelo aprendizado. Tendo início no século XIII, houve uma grande noção de que havia muito mais coisas do que já possuíam. Eles não eram mais passivos em relação às autoridades sobre eles, tinham um espírito agressivo, eles queriam aprender.
Então, a Igreja Católica tinha as suas tradições, e a liturgia era em latim, que não era muito conhecido pelo povo europeu. Na Alemanha, no caso de Lutero, eles queriam ter as informações por si próprios. Um dos avanços mais significativos em direção à reforma foi o resgate da língua grega. Durante séculos, cópias das escrituras gregas foram guardadas e esquecidas. Agora, chegou a hora para elas ressurgirem. No entanto, os reformadores eram divididos em duas classes. Uma classe era chamada de reformadores doutrinais, que queriam ver a igreja reformada não só do modo em que ela se conduzia, mas no que ensinava também. Eram chamados de reformadores doutrinais. Havia um outro grupo de reformadores, chamados de reformadores morais, e parte deles eram chamados de humanistas. Eram eles que sentiam que os problemas da igreja poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem educadas, e para educá-las se voltavam os escritores antigos da Grécia e Roma para aprender com eles, porque essas pessoas também eram educadas. Não tiveram nenhum problema em relação aos textos dos escritores romanos, porque escreviam em latim, mas quando foram estudar os autores gregos, tiveram que aprender a língua grega e aprenderam. E até estabeleceram uma academia na cidade de Florença, chamada Academia Platônica, onde muitos líderes da igreja iam e estudavam a língua grega. Este processo continuou a aumentar e a crescer, e com isso começou a demanda pela Bíblia em língua grega, e aí surge um homem chamado Erasmo que entra em cena. Erasmo era um humanista grego. Ele aprendeu a língua grega, e aliás, alguns dizem que ele foi o maior estudioso em grego de toda a Europa. Erasmo queria ver a palavra de Deus em grego também. Mas Erasmo também tinha um outro desejo. Erasmo estava insatisfeito com a Vulgata, então ele fez uma tradução para o latim. Ele tinha uma tradução em latim e uma outra em grego que ele gostaria que fossem impressas juntas. Ele se aproximou de um gráfico grego que vivia na Basileia chamado Johannes Froben. Froben e Erasmo trabalharam juntos para produzir o primeiro Novo Testamento em grego a ser impresso e publicado. Era chamado de Novum Instrumentum, um novo instrumento. É o instrumento que foi usado para levar adiante a reforma da igreja. É um livro que contém o grego na coluna da esquerda e o latim, que não é a Vulgata, é a tradução que o próprio Erasmo fez, e as duas correm paralelamente. É quase impossível exagerar ou diminuir a importância desse livro. No Scriptorium, nós temos o privilégio de ter muitos livros raros e preciosos, mas eu diria a vocês que este pode ser o mais importante livro aqui do Scriptorium. Essa é uma afirmativa ousada. Por que eu diria isso? Eu digo isso porque esse é o livro que nos deu a reforma. E nos deu a reforma porque agora os estudiosos das Escrituras não vão consultar uma tradução para os seus ensinamentos. Antes dessa época tinham que estudar a Vulgata latina. Agora podem voltar às fontes originais por conta própria, porque um dos grandes lemas dos humanistas era ad fontes, voltar às fontes. Então agora podemos voltar à fonte do próprio Novo Testamento. E quando as pessoas, como Martinho Lutero, voltavam e estudavam o texto na linguagem original, descobriam que havia alguns erros na Vulgata, erros de tradução, e uma dessas traduções era a da palavra arrependimento. Na Vulgata latina era traduzida como fazer penitência, que era um sacramento da igreja. Mas acontece que um erro de tradução muito mais importante, mais crítico, foi a tradução da palavra justificar. Jerônimo, quando traduziu a palavra, deu o sentido de uma mudança moral. Ele traduziu justificar como agir com retidão. Essa é uma mudança que acontece no interior da pessoa, mas quando a palavra justificar é usada no Novo Testamento em grego, é sempre usada num sentido legal. Declarar justo é algo que o próprio Deus declara sobre uma pessoa. E
O próprio Lutero disse essas palavras quando eu vi que a retidão de Cristo ou a retidão de Deus não era um padrão impossível que eu tinha que obter por meus próprios esforços, mas eu vi que era um dom gratuito de Deus e era recebido apenas pela fé. Eu senti que havia entrado nos portões do paraíso. Mas onde Martinho Lutero viu isso? Aqui neste livro, aqui no versículo 17, no primeiro capítulo do livro de Romanos. Nós temos aqui a primeira edição da Bíblia de Lutero, impressa em 1533. E isso foi realmente um cataclisma para todo o conceito de igreja. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o idioma alemão, no caso de Lutero, isso levou o povo alemão para a ideia da reforma. Eles começaram a entender que a Bíblia dizia muitas coisas que contradiziam o que a igreja fazia. Então eles começaram a assumir a mesma atitude de Lutero, dizendo: ei, isso tem que mudar, isso não está certo. A Bíblia não diz isso. Então o trabalho de tradução para o vernáculo foi extremamente importante em termos de criar o momento da reforma. É logo após esse grande impacto que vemos Lutero como reformador, no sentido de uma quebra completa da tradição. Essa nunca foi a intenção de Lutero. Como monge da Igreja Católica, ele queria trazer a reforma internamente, queria melhorar o sistema eclesiástico, não mudar o sistema. Mesmo as teses que Martinho Lutero afixou na porta da igreja em Wittenberg não foram exigências de mudanças, eram simplesmente perguntas, para fazer com que os líderes da igreja pensassem sobre o conceito de que as escrituras e somente elas deveriam ser a fonte não só do que acreditamos, mas como vivemos. Quando o povo começou a entender, então houve uma mudança radical e deu início a um sistema totalmente novo em oposição à Igreja Católica. Essa nunca foi a intenção de Martinho Lutero, mas se tornou um efeito lógico em relação ao que ele pensava. Como nós já vimos, a invenção de Johannes Gutenberg teve um papel fundamental na reforma. A Bíblia impressa em alemão de Martinho Lutero e suas 95 teses deram início ao que se tornaria um dos maiores movimentos religiosos da história. Lutero se tornou um exemplo para outros grandes reformadores em toda a Europa. Setenta anos depois que a primeira Bíblia impressa foi feita por Gutenberg, outra Bíblia foi produzida. E isso rapidamente provocou a ira das autoridades inglesas. Durante o ano de 1520, um bravo inglês chamado William Tyndale trabalhou incansavelmente para traduzir, imprimir e introduzir seu Novo Testamento em inglês para milhares em sua terra natal. Como ele era capaz de traduzir do grego, sua tradução era mais precisa do que a de Wycliffe e dinamizou em muito a reforma na Inglaterra. Tyndale também deu ao povo mais do que apenas uma tradução. Tyndale reconheceu a importância do povo ter uma Bíblia em sua própria língua, mas ele também entendia a necessidade de o povo compreender o que estava lendo. Por isso, Tyndale trabalhou para produzir não apenas uma tradução precisa, mas também criou introduções para cada livro do Novo Testamento, que iriam ajudar o leitor a entender as Escrituras. Iluminação pelo Espírito Santo é necessária para interpretar corretamente as Escrituras. É essencial para o entendimento adequado e aplicação da Palavra de Deus na vida de alguém e na sua fé. Há uma famosa história sobre Tyndale, de quando ele trabalhava em sua tradução. Ele estava discutindo com outro padre e o padre disse: nós não precisamos da Bíblia, desde que tenhamos o que o bispo de Roma diz, suas leis, estaremos bem. E a essa ideia desse padre, Tyndale deu a seguinte resposta: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar a minha vida, eu farei com que o lavrador saiba mais sobre a Escritura do que você.
Essa afirmação é realmente maravilhosa. Eu acho que o que Tyndale quis dizer foi mais do que simplesmente dar ao lavrador a Bíblia. Esse era o primeiro passo. O lavrador precisava ter a Bíblia em uma linguagem que, se ele pudesse ler, poderia entender. Então, ele também precisava ter um entendimento do que a Bíblia queria dizer realmente. O objetivo óbvio em relação à interpretação é voltar à mente do autor. O que ele quis dizer quando escreveu isso? O Espírito Santo estava inspirando aquele autor com relação aos livros da Bíblia. Então eu preciso saber o que o Espírito Santo queria através da mente e da caneta daquele autor. Por que é que se tem diferentes grupos religiosos que afirmam acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus, e eles utilizam a mesma escritura, mas a interpretam de diferentes maneiras? Basicamente, a resposta vem em duas partes. As pessoas criam diferentes interpretações porque elas não seguem as regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra grega que significa interpretação. Hermenêutica é a arte, a ciência de aplicar certas regras ou princípios para interpretar a Bíblia, que coloca tudo em seu devido contexto. Aliás, contexto é uma das regras da hermenêutica. O que vem antes dessa passagem? O que vem depois? Qual é o tema do livro que contém a passagem? Como olhamos para uma certa coisa, se for uma analogia, como reconhecemos uma metáfora, ao que se conhece por expressões idiomáticas, figuras de linguagem? São tantas coisas, livros foram escritos sobre o tópico, mas eles basicamente dizem a mesma coisa. Há certas regras, certos princípios que se deve aplicar para qualquer parte da escritura para interpretá-la corretamente, porque a interpretação correta surge com o significado que o autor tinha para ela. Então, a interpretação é a aplicação correta destas regras para que possamos entender o que o autor, o Espírito Santo, tinha em mente quando fez com que o autor usasse certas palavras. Agora, junto com a interpretação, a hermenêutica em relação à interpretação, há um segundo fator envolvido. É o que é chamado teologicamente de iluminação. Iluminação significa simplesmente que é através da presença do Espírito Santo no coração do fiel, enquanto ele lê a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai iluminar e abrir a mente e o coração dessa pessoa, não só para o significado da Escritura, mas como ela se aplica na sua vida pessoal. E essa é uma parte essencial, não só para entender a Bíblia, mas para fazê-la parte de nossas vidas. Um dos problemas do pós-modernismo é que o significado está no intérprete e não no autor propriamente dito. As pessoas dizem que significado é o que elas entendem. Isso nunca está correto. O significado sempre começa com o autor, sua fonte, ou o que aquela pessoa queria comunicar. Isso é o objetivo. Se dissermos que significado é o que eu entendo, isso se torna muito subjetivo. Você pode ter um significado, eu posso ter outro, e talvez nunca iremos entender o que a pessoa realmente queria dizer. Isso é muito importante quando se trata da palavra de Deus, porque Deus é o autor de sua palavra e é essencial que entendamos e saibamos o significado dele, não a nossa interpretação sobre a palavra de Deus. William Tyndale fez um grande serviço pela causa de Cristo ao traduzir a Bíblia para o inglês vernacular dos idiomas originais. Sua inspiração foi Lutero. Martinho Lutero traduziu a Bíblia não do latim, mas do grego e hebraico original. Então, William Tyndale viu que precisava fazer isso com o inglês. Isso realmente encorajou o mundo inglês com respeito à interpretação, porque uma boa tradução é a base para uma correta interpretação. A tradução de Tyndale do original em grego e hebraico para o inglês foi um grande passo mais preciso e legível. Mas Tyndale não parou por aí. O que Tyndale queria fazer era prover uma chave para o entendimento da Escritura. Por exemplo, ele não vai apenas fornecer o texto das Escrituras, mas vai também prover ajuda para eles. Como ele ia fazer isso? Ele faria isso ao escrever introduções para cada um dos livros. Ele faria notas explanatórias
explicaria termos teológicos. Aí então as pessoas não só poderiam ler as Escrituras, mas poderiam facilmente compreendê-las, entende? Muitas vezes eu me pergunto que tipo de questões passou pela cabeça de William Tyndale conforme ele pegava as Escrituras e começava a traduzi-las e interpretá-las. Como ele deve ter dependido do Espírito Santo. Ele não tinha os livros de hermenêutica. Ninguém nunca sentou e sistematicamente listou esses princípios, mas ainda assim ele tinha que utilizar esses princípios e vemos no trabalho dele, em sua interpretação, que ele certamente entendeu os princípios, mesmo não os tendo por escrito ou em suas mãos. Então, podemos mais uma vez agradecer a Deus por sua iluminação, que ele deu a homens especiais, como Tyndale, enquanto traduziam e interpretavam a palavra preciosa de Deus. Nós temos aqui uma cópia da segunda edição do Novo Testamento de William Tyndale, e talvez uma maneira de entender o quão importante ela é o contraste com a primeira edição. A primeira edição foi feita em 1526 e é chamada de Novo Testamento Worms. Tyndale fez isso numa época em que ele tinha acabado de sair da cidade de Colônia. Havia oposição e ele deu basicamente apenas o texto básico das Escrituras. E mais tarde, quando ele escreveu ou traduziu os livros de Moisés, o Pentateuco, ele estava vivendo na cidade de Antuérpia. Agora, os livros de Moisés foram traduzidos do hebraico e Tyndale adicionou, sim, as notas. Infelizmente, a maioria dessas notas eram antipapado por natureza. Ele condenava a Igreja de Roma, ele condenava o Papa, mas quando ele foi revisar esse Novo Testamento de 1526, que foi feito em 1534 na Antuérpia, a situação era um pouco diferente. Ele tinha um grau de liberdade, estava vivendo numa cidade aparentemente segura e teve uma oportunidade de revisar não apenas a linguagem, mas teve também a oportunidade de criar essa chave para o entendimento da Escritura. Por exemplo, ele escreve uma longa introdução explicando o fato de que ele revisou o texto de acordo com o Novo Testamento grego, que corrigiu erros e está agora escrevendo introduções para os livros e está dando definições de palavras que são importantes que o povo saiba. O livro é aberto num prólogo que ele escreveu para o livro de Romanos. Tyndale via Romanos como o livro mais importante, porque nele nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. E o prólogo de Romanos explica como alguém pode não apenas ler a Escritura, mas lê-la com entendimento, para que possam receber a salvação pela fé que Deus prometeu a eles. Temos que nos lembrar que, quando estudamos a vida de William Tyndale, tudo o que ele fez foi feito numa época em que a Bíblia ainda era ilegal. Então, esse Novo Testamento de 1526 era considerado um livro ilegal. Ele era confiscado pelo bispo de Londres e queimado também. A mesma coisa aconteceu com seu Pentateuco de 1530 e ainda era verdade nessa segunda edição do Novo Testamento. Ainda eram considerados livros ilegais, e isso explica por que tão poucos sobreviveram aos dias de hoje. Muitos deles eram confiscados, queimados, outros partidos em pedaços, então temos sorte de ainda termos esses 6 ou 8 que sobreviveram. Embora William Tyndale tenha pago um alto preço pelo seu trabalho, foi a cuidadosa provisão e proteção de Deus que permitiram que ele desse ao povo uma tradução mais precisa da Bíblia em inglês. Na verdade, 85% do Novo Testamento de Tyndale iriam logo se tornar a base para a versão King James, publicada pela primeira vez em 1611. Uma coisa é poder ter a Escritura e poder interpretá-la corretamente. Aplicá-la à vida de alguém é outra bem diferente. A Bíblia é um livro bastante prático que nos ajuda a formar o caráter divino. Um dos maiores traços do caráter é a convicção
ou a persuasão de que quando uma coisa é verdade, podemos construir nossa vida sobre ela. Durante a segunda metade do século XVII, o pastor John Bunyan passou 12 anos da sua vida aqui, na prisão de Bedford, Inglaterra, não muito longe de onde ele nasceu. Bunyan atendeu ao chamado de Deus para ser pregador. Mesmo isso sendo contra a autoridade da igreja, John Bunyan estava disposto a ser preso por pregar a palavra de Deus, porque ele tinha convicção de que era a verdade. Enquanto estava na prisão, John Bunyan tirava sua força de Deus e encontrou inspiração para escrever mais de 60 livros, incluindo o tão conhecido O Peregrino. Essa alegoria espiritual tem tocado corações de milhões de pessoas e foi impresso mais vezes na língua inglesa do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. John Bunyan foi realmente um inovador em relação ao que escreveu e à literatura que produziu. O livro estava apenas começando a ser conhecido na Inglaterra, onde havia uma história, onde havia personagens. Então achamos isso muito comum hoje, mas foi muito inovador naquela época. Colocar sua escrita, sua história sobre como se tornar um cristão, como enfrentar um conflito espiritual em forma de história, foi uma inovação em si. A segunda coisa que ele fez foi usar as alegorias, que é usar histórias, linguagem metafórica para representar a realidade. E isso despertou a imaginação das pessoas. Elas adoraram a abordagem alegórica. Então, ao invés de combater a igreja, John Bunyan decidiu, de maneira positiva e proativa, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira muito peculiar. Eu acredito que Bunyan era um escritor especial porque tinha uma habilidade peculiar de se comunicar com as pessoas. Parte disso vem de sua própria vida e criação. Ele era funileiro, era um homem que trabalhava com as mãos, mas tinha o grande dom da comunicação. E, aliás, é contada uma história sobre John Bunyan por um homem chamado John Owen. John Owen é considerado o maior teólogo que a Inglaterra já produziu. Um dia, houve uma conversa entre John Owen e um outro homem. E John Owen disse essas palavras: eu aprendi mais com o funileiro, a profissão de John Bunyan, do que com qualquer outro teólogo, devido à sua habilidade de se comunicar. Quando Bunyan subia no púlpito, que era o que mais gostava de fazer, ele dizia que se eu puder influenciar um homem individualmente falando, então posso influenciar muitas pessoas do modo geral. Ele adorava as grandes reuniões, mas quando ele falava com a própria vida, demonstrando pura verdade. Deus agia em seu coração de tal maneira que o pecado era tão sensível para ele que, quando ele falava, a sensibilidade do pecado era experimentada por todas as pessoas. Então, à medida que ouviam, tinham a convicção do Espírito Santo, simplesmente por terem ouvido o homem que veio, que se apresentava com a própria convicção do Espírito e reagiam positivamente. Mas a peculiaridade de John Bunyan é que ele não estudou para ser pregador. Ele entrou para o exército aos 16 anos de idade. E quando saiu do exército, ele simplesmente assumiu os negócios de seu pai, que era fazer bules e panelas, e os consertar, o que era trabalho de um funileiro. As escrituras realmente causaram um impacto na vida de Bunyan como pessoa antes que ele a divulgasse aos outros. John Bunyan passou por um período de grande provação espiritual e angústia antes de descobrir a fé em Jesus Cristo. Quando Bunyan escrevia, ele o fazia por experiência própria, coisas pelas quais ele mesmo havia passado. Então isso nos dá a profundidade e a autenticidade que ninguém mais poderia duplicar, a não ser que tenha passado por essa experiência na época de Bunyan. E Bunyan viveu no século XVII. Muita coisa aconteceu na Inglaterra naquela época. Houve uma guerra civil, Oliver Cromwell tinha sido o protetor, ele morreu e houve um chamado para trazer de volta Carlos II, para ser o rei da Inglaterra. E quando Carlos voltou, ele prometeu que daria liberdade religiosa a todos. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E ele colocou sobre o povo inglês, ele colocou uma lei sobre o povo inglês chamada de Lei da Uniformidade.
E, em outras palavras, havia apenas uma igreja agora na Inglaterra. Era a Igreja Nacional, o que chamamos de Igreja Anglicana. E você tinha que assistir aos cultos lá. Você tinha que obedecer a tudo o que os líderes diziam. Não tinha liberdade de pregar ou ensinar a palavra de Deus. Depois da conversão de Bunyan, ele ouviu um chamado para ser pregador, e era um bom pregador. E, infelizmente, ele ia totalmente contra a lei da uniformidade. O grande crime de Bunyan foi que a Igreja da Inglaterra queria que ele assinasse uma espécie de licença dizendo que ele estava autorizado pela Igreja para proclamar e pregar a palavra de Deus. Mas Bunyan tinha a convicção de que o chamado para pregar vinha de Deus. E o poder da licença e o poder de controlar. E se ele assinasse a licença, estaria, na verdade, dando à igreja o controle sobre a pregação da palavra de Deus. Literalmente, nós voltamos a isso como fizemos com Lutero. Sola Scriptura. Com Bunyan, somente a Escritura é a autoridade. Não se pode colocar nenhuma outra autoridade além dela. E por isso John Bunyan passou mais de 12 anos na prisão. Mas esses anos não foram desperdiçados, pois foram nesses anos de prisão que saiu O Peregrino e outras obras tão impressionantes como essa, não tão famosas, mas igualmente impressionantes. Então John Bunyan, com uma família de 4 crianças pequenas e a esposa, estava disposto a enfrentar 12 longos anos na prisão por consciência. Isso expressa sua convicção. O legado que John Bunyan deixou em seus mais de 60 livros tocou a vida de milhões de pessoas. Talvez 4 de seus livros em especial compõem seus melhores trabalhos. Ele começou a escrever O Peregrino enquanto estava na prisão, e o livro que temos em nossa coleção é uma 3ª edição. A primeira edição ficou pronta em 1678 e apenas um ano depois já estava na 3ª edição. O Peregrino é um livro em inglês que foi impresso mais do que qualquer outro livro na história da língua inglesa, exceto pela Bíblia. E chegou aos dias de hoje ainda como um livro muito popular. Ele tem sido um fenômeno através dos séculos, e estamos falando do século XVII, em que foi escrito. E desde aquela época ele continuou popular, continuou nos hit parades da literatura através do cristianismo. Então, mesmo hoje, ao entrarmos no século XXI, O Peregrino é ainda um trabalho bastante reverenciado. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele também escreveu um livro que sempre calou profundo nas almas que estivessem vivendo em conflito na vida. Ele escreveu o livro A Guerra Santa. Nós temos a primeira edição do livro A Guerra Santa, impresso em 1682, e esse era um pouco mais difícil de entender, era um pouco mais oblíquo, um pouco mais analítico. Ainda tinha a abordagem alegórica, onde a cidade e a alma humana estava sendo disputada pelo Apolião, o diabo e Deus. Então esse livro se tornou o segundo trabalho mais importante, mais reconhecido de John Bunyan. O terceiro livro pelo qual ele é lembrado é sua autobiografia. É chamado Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. Nesse livro, Bunyan descreve sua conversão, sua experiência espiritual. Mas há outro livro, não tão conhecido, que completa o Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. É esse livro aqui. É chamado Um Relato de Meu Aprisionamento. O que aconteceu foi o seguinte. Em 1660, Bunyan foi preso e posto em julgamento. Ele foi condenado e passou 12 anos na prisão. Ele escreveu um relato de seu julgamento perante a justiça, e o juiz do caso, por coincidência, seria o juiz que aparece em O Peregrino, na Feira das Vaidades, conhecido como Juiz Ódio ao Bem. E Bunyan escreveu o relato de seu julgamento e o entregou, ou o deu a um amigo dele. Mas o manuscrito foi perdido. Ele o escreveu por volta do ano 1660 e ficou perdido por não menos do que 100 anos. Finalmente, em 1762 ou 63, ele foi encontrado. Então perceberam a sua importância e o publicaram. E o que temos bem aqui é esse livro.
Um relato de meu aprisionamento. A data de impressão é 1765, mas foi escrito, na verdade, em 1660. Essa é a primeira edição. Neste relato de meu aprisionamento, ele não só conta sobre o seu julgamento ocorrido em Wingate, com o juiz já mencionado, mas há um trecho interessante que fala sobre a esposa de Bunyan, que foi ter com os juízes do tribunal e apelou em favor do próprio marido. E, na verdade, expressou sentir pena dos que o julgaram, porque eles teriam que prestar contas com Deus por prenderem o seu marido, que era um homem inocente. Este livro é, na verdade, um adendo, um acréscimo ao abundante graça para o chefe dos pecadores. E se você quiser realmente ter um relato completo da vida e das experiências de Bunyan, não leia apenas Abundante Graça, mas leia também um relato de meu aprisionamento. E hoje, um relato de meu aprisionamento é frequentemente adicionado às cópias de Abundante Graça para o chefe dos pecadores. Os livros de John Bunyan são clássicos. São frutos de uma mente fértil, abundante em imaginação. Imaginação que vem de um coração convicto e contrito. São também as sóbrias reflexões de um bom soldado de Jesus Cristo que enfrentou dificuldades pelo bem do Evangelho. As Escrituras contêm a mensagem gloriosa de redenção e salvação. Uma mensagem da qual o mundo precisa desesperadamente ouvir. Por volta de meados do século XIX, a difícil vitória da Reforma estava sendo celebrada na Inglaterra. Em todo lugar havia um grande interesse em ouvir a palavra de Deus. No enorme tabernáculo metropolitano de Londres, Charles Haddon Spurgeon pregou sermões inflamados a multidões abundantes que somavam mais de 6.000 por vez. Charles Spurgeon foi certamente um dos maiores proclamadores do Evangelho do mundo. Ele foi uma revolução na cidade de Londres e foi chamado de o Príncipe dos Pregadores. Spurgeon desenvolveu um segmento internacional com seus sermões dominicais impressos na íntegra na segunda-feira seguinte em jornais americanos. Na sua essência, a proclamação significa simplesmente comunicação. Em nosso contexto, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, as boas novas, a maior quantidade de pessoas. Mesmo hoje, num mundo tão científico, onde há tantas maneiras de se comunicar, o método mais eficaz sempre se volta para um homem de Deus, proclamando a palavra de Deus ao povo de Deus, ou pessoas que precisam conhecer a Deus. Sabemos que ninguém foi mais dedicado do que Charles Haddon Spurgeon, que viveu no século XIX. Ele foi um homem levantado por Deus de maneira especial para proclamar a sua palavra para as pessoas de seu tempo, de maneira que literalmente não levasse a milhares o conhecimento da salvação por Cristo, mas literalmente levou milhares de pessoas a um melhor entendimento da palavra de Deus. Ele era um homem totalmente comprometido com a autoridade da palavra de Deus. Charles foi salvo ainda muito jovem, ele tinha 15 anos. E quando foi salvo, houve um impacto tão dramático em sua alma que ele começou a pregar aos 16 anos de idade como uma espécie de substituto aqui e ali. Aos 19, ele já era um pregador completo. Provavelmente a maior influência de Charles Spurgeon foi o seu avô. Durante uma época, Spurgeon viveu com seus avós. Seu avô também era pregador e tinha uma extensa coleção de literatura puritana. Spurgeon relatou que passava horas sentado lendo os autores puritanos. Então, foi aí que ele aprendeu teologia. Sua metodologia era simples, proclamar a palavra. Agora ele passava muito tempo pensando nisso, organizando os textos, ilustrando-os de maneira que as pessoas pudessem entender, usando linguagem metafórica e figuras coloridas. E essa era a sua metodologia, apenas sermões que reforçavam o texto. Spurgeon não teve absolutamente nenhuma educação formal sobre a Bíblia, mas era um leitor voraz. Quando falamos em leitura dinâmica, ele era um leitor dinâmico por excelência.
Dizem que ele podia ler um livro de 500 páginas em 1 hora ou menos e lembrar o que tinha lido. Ele tinha uma enorme biblioteca e em todos os cantos havia uma mesa de leitura ou, se preferir, uma prateleira sobre a qual os livros podiam ser colocados. Quando ele ia falar ou pregar sobre um texto específico da Escritura, ele mandava seu secretário ir àquela biblioteca, pegar todos os livros que pudessem ter algum comentário sobre aquela passagem da Escritura em particular e deixar todos abertos naquela prateleira ao redor da sala. Então ele lia tudo o que pudesse, saturando a sua mente. O ministério da pregação do Evangelho mudou ao longo dos anos em termos do que as pessoas estão realmente interessadas em ouvir. Na época de Spurgeon, Londres estava preparada para ouvir o Evangelho explicado. Como um expositor, Spurgeon era muito apreciado. O conceito pós-moderno é mais entretenha-me, dê-me algo que possa estimular minha imaginação. Então estamos mais envolvidos em drama, as mensagens tendem a ser devocionais, tendem a ser mais um espetáculo do que a exposição de um texto. E isso, de certa forma, prende a atenção da geração moderna, mas não é necessariamente tão eficiente, porque as pessoas não entendem realmente a palavra e não aprendem o que a Bíblia diz. Então, em minha opinião, Charles Haddon Spurgeon e sua metodologia eram exatamente o que os pregadores deveriam fazer. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou. E Charles Spurgeon era um pregador doutrinário, o que não é muito tolerado nos dias de hoje. Mais tarde, a igreja dele construiu um anexo, ou na verdade uma nova igreja que chamam de Tabernáculo Metropolitano, e Spurgeon pregava ali toda semana para uma média de 5 ou 6 mil pessoas pela manhã e à tarde. Como era tão popular, as pessoas queriam cópias dos sermões. Então, provavelmente, o seu grande ministério, o ministério mais popular, eram os seus sermões, não apenas pregando e as pessoas ouvindo, mas as pessoas lendo. E, aliás, alguns desses sermões foram transmitidos via cabo transatlântico para jornais nos Estados Unidos, para que as pessoas pudessem ler no dia seguinte o que Spurgeon havia pregado no domingo. Muitas pessoas conheceram a pregação de Spurgeon através da página impressa, nunca o ouviram falar. Então essa era outra maneira de sua mensagem atingir as pessoas de forma mais ampla. Spurgeon também tinha interesse em outras aplicações do Evangelho além da pregação. Por exemplo, ele tinha muito interesse na condição de muitas crianças pequenas que tinham perdido os pais. Ele iniciou um orfanato. E a forma como ele iniciou o orfanato é, na verdade, a chave para entender Spurgeon. Eles tinham uma reunião de oração no Tabernáculo Metropolitano e Spurgeon disse: o que nós queremos é orar para que Deus nos dê um ministério adicional e os fundos para realizá-lo. Então, eles fizeram a reunião de oração em uma segunda noite. E no sábado, Spurgeon recebeu uma carta de uma senhora Hilliard. Ele não a conhecia, na verdade nunca tinha ouvido falar dela, era viúva, e na carta ela dizia: o Senhor colocou no meu coração que eu deveria lhe dar a quantia de 20.000 libras para abrir um orfanato. Então Spurgeon e seus assistentes foram ver essa senhora. Eles foram até a casa dela e começaram a conversar e Spurgeon disse: eu vim por causa da carta que enviou, na qual nos ofereceu uma doação de 200 libras. E a senhora Hilliard disse: 200 libras? Deve ter havido algum engano, eu quis dizer 20.000 libras. E Spurgeon disse: foi isso que eu li, mas eu não tinha certeza se realmente quis dizer isso ou não, então fico feliz que podemos chegar a um acordo. Então, com as 20.000 libras, eles começaram o orfanato. E mais tarde Spurgeon disse: nossos trabalhos começam com a oração, mas são sustentados pelo povo de Deus. Charles Spurgeon teve um ministério incrivelmente popular. Ele também reconheceu que não podia fazê-lo sozinho. Então o Senhor colocou em seu coração treinar outros, a próxima geração de proclamadores da palavra. Mesmo aos 21 anos de idade,
Spurgeon começou a ensinar um jovem chamado T.W. Medhurst sobre como se tornar um pastor, e ele forneceu o dinheiro do seu próprio bolso. As pessoas ficaram sabendo que ele estava fazendo isso, então começaram a contribuir, e quando as pessoas estavam interessadas em aprender a serem treinadas, elas procuravam Spurgeon. Então, a partir daí nasceu o que é chamado de Escola de Pastores. Era uma faculdade de 2 anos para pessoas que desejavam se tornar pregadoras. Spurgeon estava muito interessado em ensinar de maneira diferente da maioria das outras faculdades. Se você fosse a uma faculdade, digamos como as da época, você estudaria a Bíblia, mas aprenderia também muito sobre as teorias críticas, questões e disputas sobre a palavra de Deus. E Spurgeon disse: nós não temos tempo para isso. Nós queremos instruir nossos estudantes sobre como pregar a palavra de Deus e queremos que eles preguem dogmaticamente. E o que ele quis dizer com isso? Quis dizer com convicção. Pregar a palavra de Deus de modo que as pessoas saibam que acreditamos nisso e assim vão ouvir e entender. E dizem que durante a vida de Spurgeon, cerca de 850 alunos foram treinados por ele. O livro que está à minha frente é chamado Um Ministério Completo e lida com assuntos ou tópicos sobre os quais Spurgeon pregava no que ele chamava de Conferência de Pastores. Essa conferência começou em aproximadamente 1865 e era aberta aos alunos da Escola de Pastores e a todos os ex-alunos. E pelos 27 anos seguintes de sua vida, esses alunos se reuniam e Spurgeon pregava a mensagem final. Eles pegaram 12 mensagens da Conferência de Pastores e as publicaram em um livro chamado O Ministério Completo. O título me deixou intrigado. Por que completo? E talvez a ideia tenha vindo de um esporte comum, ou talvez até cricket, que fala sobre uma pessoa que é completa em muitas áreas. Era isso que Spurgeon queria. Ele queria que os homens não fossem apenas pregadores, mas pregadores completos. Então ele falava sobre assuntos e tópicos variados que eles enfrentariam. Ele não buscava apenas criar um vínculo entre alunos antigos e atuais da Escola de Pastores. Ele buscava fazer isso ele mesmo, esperando que isso crescesse e continuasse a se espalhar por toda a Inglaterra. E este livro, Ministério Completo, ele mostra como ele pretendia fazer isso. Basicamente, o livro contém as mensagens que Spurgeon pregava. Ele está aberto agora em uma chamada Força na Fraqueza. Quando nós pensamos em Charles Spurgeon, pensamos em um pregador maravilhoso, e ele era. Houve uma ocasião que ele pregou para mais ou menos 22 a 24 mil pessoas, e ele pregou no Palácio de Cristal e fez isso sem microfone. Ele tinha uma voz maravilhosa, mas o que não é muito conhecido sobre Spurgeon é que ele sofria de muitas doenças físicas. E entre elas estava a gota. A gota certamente fez com que ele sofresse de depressão. Então, eis um homem pregando para mais de 6 mil pessoas todo domingo, que às vezes pregava para até 15, 20 mil pessoas, sofrendo de depressão. E você pergunta, como isso é possível? Bom, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e mesmo um homem com sua garra poderia sofrer disso. E ele sabia que alguns de seus alunos e alguns de seus ex-alunos da escola passavam por coisas semelhantes. Então ele passava mensagens do fundo do coração que acreditava poder ajudá-los e encorajá-los. Houve um tempo em que Spurgeon estava tão desencorajado que ele não podia nem pregar. Vou contar uma história. Spurgeon estava um dia numa crise de depressão. Então ele disse, eu não posso pregar. Aí ele deixa o tabernáculo metropolitano, e eu nem sei quem pregou naquele dia, mas não foi ele. Ele foi a uma igreja metodista e se sentou na igreja desconhecido num pequeno grupo de pessoas. O pastor se levantou e começou a pregar. Sabe o que ele pregou? Ele pregou um dos sermões de Spurgeon. Ele havia lido. E lá estava Charles Spurgeon ouvindo sua própria mensagem. Era uma mensagem de encorajamento.
E enquanto estava sentado e ouvindo, ele se animou. Então, depois do sermão, ele foi até o pastor, que o reconheceu, e ele ficou embaraçado na hora. Ele disse: Sr. Spurgeon, eu sinto muito. Eu não tive tempo de me preparar para essa semana, e eu sei que o senhor é um pregador maravilhoso. Me perdoe por ler o seu sermão. E Spurgeon disse: tudo bem, você não sabe como esse sermão me ajudou. Louvado seja Deus, muito obrigado, e saiu. Charles Haddon Spurgeon era realmente um mensageiro dotado por Deus. Sua proclamação do Evangelho alcançou milhões que nunca ouviram a sua voz. Seus sermões e outros trabalhos preencheram mais de 60 volumes que foram traduzidos para diversas línguas estrangeiras para distribuição ao redor do mundo. Enquanto a reforma lutava para se firmar na Inglaterra e depois na Europa, alguns buscaram seus destinos espirituais em outro lugar. Ansiando por liberdade religiosa, 102 corajosos peregrinos subiram a bordo do pequeno navio Mayflower e navegaram através do Oceano Atlântico. No final do ano 1620, depois de mais de 2 meses no mar, eles chegaram ao litoral costa escarpada de Massachusetts. Aqui, estes peregrinos estabeleceram a colônia da Baía de Plymouth e plantaram as sementes da sua fé em Cristo. O objetivo de procurar liberdade religiosa não pode ser separado da base da autoridade sobre a qual esta liberdade será construída. Para os peregrinos que se estabeleceram em Plymouth, esta base de autoridade era a Bíblia. Eles não tinham vergonha de professar sua fé na palavra de Deus e procuraram construir uma sociedade com base em seus ensinamentos. Qual é a origem do direito de comandar e manter a obediência? Isso vem do fato que as próprias Escrituras são realmente inspiradas e infalíveis palavras do verdadeiro Deus vivo. O direito e o poder de Deus de comandar e nossa responsabilidade de obedecer é inerente nas próprias Escrituras. Os peregrinos eram bem parecidos com os reformadores e, assim como os reformadores, eles queriam que a igreja tivesse sua base na autoridade das Escrituras. A diferença entre os primeiros reformadores é que eles reconheciam o fato de que isso não iria acontecer. A igreja não teria sua base na autoridade das Escrituras. E a única maneira de formar uma sociedade em que a igreja tivesse sua base na autoridade das Escrituras seria dando início a uma nova sociedade. Então, eles se separaram uns dos outros. Em alguns escritos, eles são chamados de separatistas, em vez de peregrinos. Eles realmente divisaram algo que era chamado de Mayflower Compacto, e isso também era baseado na palavra de Deus. Na verdade, o Mayflower Compacto se tornaria, de muitas maneiras, algo parecido com uma pedra fundamental na Constituição que mais tarde seria escrita para essa nação. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso quer dizer que em todos os processos da vida, seja o aprendizado, seja corrigir o mau comportamento, seja seguir o caminho certo ou aprender pela disciplina os novos comportamentos da vida, ela é a palavra de autoridade que realmente realiza os processos de moldagem de uma mulher ou homem de Deus. Os peregrinos eram puros em seu motivo para estabelecer uma sociedade que operava completamente sob a autoridade da Bíblia. Mas, nas mãos de homens falíveis, esta ideia era difícil de manter. Ao longo do tempo, eles viram, por outro lado, muitos dos mesmos problemas dos quais buscaram escapar em sua terra natal. Há uma lei básica no universo chamada lei da entropia. A lei da entropia diz que as coisas tendem a se desintegrar. É possível ver isso não somente no mundo natural, mas também pode ser visto em instituições e governos. Quando as coisas começam a seguir um caminho de deterioração, trazê-las de volta como eram no início é quase impossível. Então houve um desvio na América e eu não acho que esse desvio possa ser revertido.
Creio que o homem vai se tornar cada vez pior, corrupto e sendo corrompido, assim como Paulo disse, nós vimos isso na América. Mas a notícia encorajadora é que, assim como os peregrinos, nós podemos nos separar dos pecados que nos cercam. Pode não ser possível mudar para um novo continente e começar uma nova vida, mas podemos mudar as nossas mentes, podemos começar a honrar a Deus. Pessoalmente, nós podemos atender à autoridade de Deus. A Bíblia dos peregrinos era a Bíblia de Genebra, e era um trabalho maravilhoso. A Bíblia de Genebra era a segunda geração da tradução da própria Bíblia. A tradução da Bíblia do grego para o inglês começou com William Tyndale. Então, temos o Novo Testamento Tyndale, a Bíblia Coverdale, a Bíblia de Mateus, e aí temos também a Grande Bíblia de 1539. Depois da morte do rei Henrique VIII em 1547, seu filho Eduardo VI só reinou por 6 anos, morrendo em 1553. Seu lugar foi tomado por sua meia-irmã Mary, também conhecida como Mary Tudor ou Maria Sanguinária. E Mary instituiu uma série de verdadeiras perseguições contra os protestantes. Muitos deles se mudaram para a cidade de Genebra, na Suíça. O grupo que foi para Genebra era um grupo maravilhoso. Eles tinham bons estudiosos do grego, como William Woodingham, estudiosos do hebraico, como Anthony Gilby, e eles decidiram que iriam atualizar o trabalho de William Tyndale e produzir uma nova tradução da Palavra de Deus. Então, quando eu digo nova tradução, devemos nos lembrar que eles não começaram bem do início, mas examinaram cada parte das Escrituras de acordo com o texto em grego. E o texto em grego se tornou mais preciso porque houve adições posteriores ao Novo Testamento grego que foram impressas. Então eles podiam usar os mais recentes conhecimentos dos estudos bíblicos para fazer a nova tradução. Enquanto estavam reunidos em Genebra durante os anos, digamos, de 1553 a 1558, trabalharam nesta Bíblia. A Bíblia em si é um livro simplesmente maravilhoso. Por exemplo, ela possui certas características consideradas novas. Em primeiro lugar, era o tamanho. Isto aqui é o que chamamos de tamanho pequeno. Era para ser diferenciada do que chamavam de fólio. As grandes Bíblias, Bíblias amplas, esta era mais portátil, era possível ser carregada. Em segundo lugar, era o tipo. Ao invés de usar o que chamamos de negrito ou gótico, eles usaram o tipo romano, muito mais fácil de ler. Esta também foi a primeira Bíblia inglesa a ser versificada. Os versículos foram adicionados para que as pessoas pudessem encontrar as passagens das Escrituras sem muita dificuldade. Então essas características as tornam mais fáceis de usar. Mas há também uma outra coisa. Por exemplo, esta foi a primeira Bíblia, até onde nós sabemos, cuja tradução foi, na verdade, feita por um comitê. Tyndale trabalhou praticamente sozinho. Ele tinha alguma ajuda, mas foi um pioneiro. Agora temos um grupo de pessoas experientes nesse assunto, capazes de utilizar o seu grande conhecimento para conseguir uma tradução muito mais precisa. Uma outra coisa sobre esta Bíblia é que ela é provavelmente a primeira Bíblia de estudos em inglês e tinha o objetivo de ser estudada, e para fazer isso, para tornar mais fácil para as pessoas, ela possuía notas nas margens. Estas notas nas margens estavam ali para ajudar as pessoas a entender o que a passagem dizia. Mas, infelizmente, essas notas nas margens fizeram com que eles tivessem problemas. Mesmo tendo diagramado este livro, ou traduzido este livro em benefício do povo inglês, para que pudesse ler e compreender, não foi aceita pela rainha Elizabeth. Porque algumas dessas notas, na verdade, iam contra a sua ideia de regência divina, e precisamos nos lembrar que reis e rainhas daquela época acreditavam em regência divina. Tudo que o rei dizia era equivalente ao que Deus dizia, e havia algumas notas ali que negavam essa autoridade. Como resultado, a rainha Elizabeth nunca permitiu que esta Bíblia fosse usada para usos eclesiásticos, o que simplesmente significa que nunca era usada nas igrejas. Mesmo não tendo sido usada nas igrejas, ela se tornou muito popular, e o que Elizabeth fez foi encomendar uma nova tradução que foi terminada em 1568.
Era chamada Bíblia dos Bispos. Foi feita por 6 bispos e seus ajudantes. Então temos 2 Bíblias. Nós temos a Bíblia de Genebra, a Bíblia para o povo, e a Bíblia dos Bispos, a Bíblia que é da Igreja. Como resultado, a Bíblia de Genebra passou por umas 80 edições, enquanto a Bíblia dos Bispos lutou para conseguir 18 ou 19. Esta realmente se tornou a Bíblia do povo. Os peregrinos, os puritanos e também, sem dúvida, foi a primeira Bíblia trazida para o Novo Mundo. Nas páginas da Bíblia de Genebra, os peregrinos encontraram a força espiritual de que precisavam. Durante aquele primeiro e difícil ano no Novo Mundo, eles fundaram uma colônia da autoridade da Bíblia e o ideal da liberdade religiosa. No começo da história das colônias, o vasto e indomado território da América do Norte era repleto de promessas e possibilidades. Mesmo depois da base cristã estabelecida pelos peregrinos em Plymouth, foi necessário um espírito determinado para espalhar a palavra de Deus através do país. Este espírito aparece nas versões indígenas da Bíblia, produzidas por dedicados missionários americanos. Com a Bíblia na mão, pregadores itinerantes percorreram a nova terra e evangelistas corajosos levaram a mensagem do Evangelho aos territórios distantes. Nossa exposição aqui mostra várias versões e tipos de Bíblias produzidas aqui ou trazidas para a América. A Bíblia ilustrada para crianças, com figuras que ajudam as crianças a entendê-la. Uma Bíblia impressa em folhas de ouro. Até mesmo uma Bíblia para os cegos. Não em braille, mas alto relevo. Estas e muitas outras versões das Escrituras ajudaram a levar a mensagem do Evangelho por toda a América do Norte. Evangelismo é a pregação das boas novas que há realmente. Salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. É a comunicação dessa mensagem. Isso é evangelismo. A importância disso pode ser vista, e uma das últimas coisas que o Senhor Jesus disse antes de deixar esse mundo foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma das últimas coisas que Jesus nos mandou fazer foi levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação ao mundo todo. E em Romanos 10 é dito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelismo teve início na América porque os peregrinos e puritanos que vieram para cá tinham grande interesse em começar novas igrejas. Isto resultou num movimento missionário para alcançar os nativos americanos já estabelecidos no local. O movimento missionário nesse país provavelmente começou com um homem chamado John Eliot. Ele tinha um desejo ardente de levar a mensagem do Evangelho aos habitantes nativos da terra naquela área. Isso foi no século XVII. Então, no século XVIII, o movimento continuou com um homem chamado David Brainerd. Ele tinha muito amor por todas as tribos nativo-americanas no nordeste do país, e ele pregou para muitas destas tribos. Então, no século XIX, o movimento continuou em direção do Velho Oeste. Havia um homem, um médico, chamado Marcus Whitman. Ele e sua esposa Narcissa foram para o noroeste do Pacífico. Eles ministraram principalmente para a tribo dos índios Cayuse. Pessoas como os metodistas, por exemplo, Asbury, que iniciou circuitos e percorreu os lugares pregando ao povo além das fronteiras, que não eram membros de igreja porque não havia igrejas lá. Então isso é evangelismo além fronteira. Outros a chamam de missões fronteiriças, mas é a pregação do Evangelho. Não foi apenas através das pregações longínquas que os povos nativos da América receberam as boas novas. Cópias da Bíblia impressa foram fundamentais no ensino do Evangelho no Novo Mundo.
Assim como na época da Reforma, quando Lutero a colocou nas mãos do povo alemão, ou Tyndale trabalhou duro para que o povo inglês pudesse tê-la, na América, quando os europeus vieram, havia um desejo de entregar Bíblias a eles também, quer fossem nativo-americanos, imigrantes, jovens, crianças. Então, muitas versões diferentes começaram a ser criadas em editoras que as distribuíam. O povo que estava interessado no evangelismo sabia que este trabalho não poderia ser levado adiante com sucesso a menos que as pessoas tivessem a palavra de Deus na sua própria língua. A colônia da Pensilvânia, fundada por William Penn por volta de 1680, era conhecido como uma colônia que acolhia refugiados, pessoas que sofreram pela sua fé em outros países. Um desses grupos que vieram para a colônia da Pensilvânia foram os alemães, e eles se estabeleceram numa área da Filadélfia chamada Germantown, a além oeste, cidade de Lancaster, e muitas dessas pessoas vieram sem nenhum privilégio religioso, não eram uma igreja, não eram pastores, não eram nada. Eles nem tinham suas Bíblias. E então havia um tipógrafo na Filadélfia chamado Christopher Sauer, que tinha um grande amor pelo seu povo. Ele próprio era um luterano, mas um luterano dedicado, ou seja, um indivíduo que não estava satisfeito com meras doutrinas, mas queria alguma coisa mais real, algo que existisse também em seu coração. E quando ele viu a acomodação de seu próprio povo, ele decidiu que iria imprimir uma Bíblia em alemão. As notícias sobre isso se espalharam e nas colônias daquela época havia o famoso evangelista inglês George Whitefield. Ele descobriu o que Sauer iria fazer. Então ele foi a Sauer e disse: "Eu tenho amigos na Inglaterra e acontece que eles têm papel. E se você aceitar esse presente, nós forneceremos o papel para você poder imprimir a Bíblia em alemão." E então, nesse livro, na Bíblia em alemão de 1743, o papel, na verdade, veio da Inglaterra. Mas então, notícias sobre isso também chegaram à Alemanha, sobre o que Sauer iria fazer. E um homem chamado Lutero, não Martinho Lutero, esse já havia falecido, mas seu nome era Lutero e tinha muitas fontes de tipo gótico. Ele mandou os tipos para a Filadélfia, na Germantown, onde Sauer estava imprimindo. Então Sauer iniciou o trabalho, imprimiram a Bíblia, e esta é a Bíblia de Sauer de 1743. Foi a primeira Bíblia impressa na América numa língua europeia, em alemão. Sauer terminou o trabalho e colocou uma placa. A placa dizia: Bíblia em alemão, agora pronta, nosso preço 18 shillings. Mas para os pobres e necessitados não temos preço. Sauer tinha tanto zelo pelo evangelismo e amor a seu povo que ele estava disposto a dar esse livro para que seus compatriotas pudessem ler e compreender a palavra de Deus. Para entender a Bíblia que está aqui na minha frente, é preciso entender um dos propósitos da colonização em New England. Por volta de 1628, a colônia puritana, também chamada de colônia Massachusetts Bay, teve início, e bem no seu selo, no selo da colônia, havia a figura de um índio com as palavras "Venha nos ajudar", e parte de seu selo original pedia a evangelização dos habitantes indígenas. Bom, eles passaram muitos anos se assentando, mas finalmente, por volta do ano 1646, um homem chamado John Eliot entrou em cena. Eliot era um puritano, foi educado em Cambridge, veio para o Novo Mundo por volta de 1632 e se tornou pastor da igreja em Hawkes Ferry. E à medida que continuou a ministrar como pastor da igreja, ele entrou em contato com os índios. Eliot levou aproximadamente 14 anos para aprender a língua deles para que pudesse pregar a eles, mas ao pregar a eles, percebeu que eles precisavam da palavra de Deus. Então, em 1649, ele escreveu para alguns amigos na Inglaterra e disse: "O Senhor colocou em meu coração o desejo de dar a essas pessoas a palavra de Deus em sua própria língua." Mas a língua dessas pessoas era muito complicada. Era uma espécie de dialeto, não era escrita, não havia gramática, nem dicionários. Então Eliot começou realmente do começo. E ele traduziu toda a palavra de Deus do hebraico e do grego para a língua deles, e aí então mandou imprimir.
Todo o processo de impressão é uma história por si só. Notícias sobre o que Eliot estava fazendo no Novo Mundo chegaram à Inglaterra e uma sociedade missionária chamada Sociedade pela Propagação do Evangelho em New England foi iniciada e eles trabalharam em colaboração com Eliot. Eles enviaram um tipógrafo chamado Marmaduke Johnson. Eles financiaram a impressão da Bíblia. Então, por volta do ano 1659, na tipografia de Samuel Green, em Cambridge, Massachusetts, onde está localizada agora a Universidade de Harvard, eles começaram a imprimir a Bíblia. O Novo Testamento ficou pronto em 2 anos, em 1661, e a Bíblia toda em 1663. E esta é conhecida como a Bíblia de Eliot. Foi a primeira Bíblia impressa no Novo Mundo, impressa na língua Algonquim, a língua dos habitantes indígenas. Em 1675, houve uma terrível guerra que eclodiu nas colônias. Foi chamada de Guerra do Rei Felipe. Na verdade, foi um choque de culturas. Foi a cultura dos habitantes, dos colonizadores ingleses contra os índios. Era sobre a questão das terras e do seu uso. A Guerra do Rei Felipe é tida como a única guerra sangrenta travada no que são agora os Estados Unidos. E os índios que receberam as Bíblias, esses índios agora se tornaram cristãos e eram levados em grupos para fora de suas aldeias e colocados em uma ilha chamada Ilha Deer. Suas casas foram destruídas e muitas de suas Bíblias foram destruídas. Então, como resultado, das 1000 Bíblias como essa que foram impressas, restaram apenas cerca de 18 hoje, e é um verdadeiro testemunho da convicção de um homem chamado John Eliot. Bem, ao olharmos para esta Bíblia, nós podemos ver o que realmente motivou a sua vida. E realmente foi isso, a palavra de Deus que habita para sempre no espírito dos homens. A Bíblia é mais do que um artefato religioso que sobreviveu à destruição do tempo. Ela é a palavra de Deus revelada e inspirada. É a mensagem da salvação de Deus para a humanidade. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós, através da fé nele, possamos ter a vida eterna. Lendo esse livro maravilhoso, nós aprendemos sobre indivíduos cuja inabalável devoção a Deus e a sua vontade inspiraram inúmeras gerações através dos séculos. Moisés, Isaías, Rei Davi, Maria, mãe de Jesus, Paulo, João. Através de pessoas como essas, Deus pôs em prática seu plano de amor para a redenção da humanidade. Um plano que tem como fundamento as leis que nos foram entregues pelo próprio Deus. O homem nunca conseguiu manter os mandamentos de Deus, e mesmo assim está sob seu julgamento. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o Salvador da humanidade com a sua vida perfeita e morte sacrificial pelos nossos pecados. Todos que colocam sua fé nele recebem a bênção da vida eterna. Essa é a única esperança da humanidade. Essa é a mensagem da Bíblia. Pois a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O tempo que passamos juntos nos mostrou a maravilhosa história da poderosa mão de Deus agindo sobre o curso da história. Nós vimos como Deus opera através da vida de homens e mulheres que muitas vezes, com grande sacrifício, serviram como instrumentos para trazer a palavra de Deus ao mundo. Qualquer que seja a forma ou língua apresentada, a Bíblia continua a resistir. Agora e por toda a eternidade. Nas palavras do apóstolo Pedro,
A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.